E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 365 das Backgrounds, Your Worst Enemy, ou Seu Pior Inimigo. Dificuldade de sobrevivência 3, levemente não seguro, contagem média de entidades. Fechar os olhos não vai parar o cheiro nauseante de tinta secando e limpador industrial. Mesmo isso não é tão ruim quanto a sensação assustadora de estar sendo observado. Dois espelhos do chão ao teto nesse corredor estreito estão de frente um pro outro, criando um loop infinito de milhares de seus reflexos. Um de seus reflexos de repente vira pro outro lado sozinho e vai embora. Bem-vindo ao nível 365. Assinado Anne Dune. O nível 365 é um labirinto complexo de corredores espalhados, que não tem salas. Espelhos podem ser encontrados montados nas paredes desses corredores, seja à esquerda, à direita ou em ambos os lados. Corredores escuros com espelhos cobrindo as paredes, o chão e o teto transformam fachos de lanterna ofuscantes em caleidoscópios incolores. Alguns são como espelhos que distorcem o que você vê. Outros espelhos são opacos, totalmente pretos. Eles são chamados de espelhos noturnos. Alguém hesitaria em chamá-los de espelhos a princípio, e a classificação já foi contestada algumas vezes. Mas os reflexos que eles fornecem são mais metafóricos do que literais. Pessoas que olham para esse espelho por tempo suficiente relatam pesadelos enigmáticos relacionados ao eu, muitos dos quais acabam sendo de natureza profética, de uma forma ou de outra. Nem todos que olham para esses abismos saem ilesos. Isso me parece bem a definição de olhar para o abismo por tempo suficiente fará com que ele olhe de volta. Para explicar melhor as propriedades físicas do nível 365, já foi notado que o labirinto está em conformidade com a física euclidiana, e o seu layout não sofre nenhuma mudança significativa na estrutura, o que é incomum quando se trata de níveis dos backgrounds. A tinta branca na parede está sempre fresca e secando, emanando esse cheiro. O piso parece ser feito de uma mistura caótica de ladrilho e linóleo. As portas só levam a mais corredores e mais espelhos. Há elevadores para lugar nenhum. Tudo está imaculado. Mantenha-se vivo, use os elevadores. Os elevadores são o único santuário do nível 365, pois não há espelhos dentro. Os andarilhos estão a salvo de alucinações aqui. Água, comida, nutrição, bem como mensagens e mapas são frequentemente fornecidos nos elevadores. Você pode descansar lá e se restaurar. Apesar das armadilhas, esses elevadores não vão a lugar nenhum. Eles têm 2 botões dentro de cada elevador. Esse par de botões seleciona opções em vez de andares. As opções podem ser vida e morte ou perigo e segurança. Alguns parecem bobos, como entrada e saída ou frio e quente. Tudo que esses botões realmente fazem é abrir a porta do elevador. Não há consequências em pressioná-los. Parece que o nível o gerou apenas para manipular e intimidar andarilhos desavisados. Assinado Thomas Oliver Greer, da equipe do Mag Looking Glass. Entidades do nível 365. 2 entidades conhecidas são documentadas aqui. Uma abundância de rats e uma rara população de phobic centipedes. Porém, há pesquisa de uma terceira entidade que aparece exclusivamente nesse nível, chamada de Sigilus Seers. Eles parecem que habitam um reino dentro do espelho. Essas inteligências especulares são etéreas por natureza e se alimentam das emoções negativas. A conexão psíquica entre predador e presa ocorre no exato momento em que um andarilho percebe que o seu reflexo no espelho age de forma diferente dele. Os Seers são cegos. Os vínculos psíquicos com a presa permitem que os Seers vejam através da mente da fonte de alimento próxima. Ver significa se alimentar. Os Seers lançam instantaneamente o seu anexo psíquico parasitário para se prender ao andarilho. Essa não é uma ferida visível tratável com antissépticos ou bandagens. É um mecanismo de controle sinistro que envenena o bem-estar físico, mental e emocional. Sob sua influência, os reflexos nos espelhos se tornam mais insidiosos e alucinações baseadas em medos e pensamentos macabros se manifestam. Os implantes psíquicos também contribuem para pressentimentos de desgraça e desespero. O Seer materializa esse objeto metafísico dentro do corpo etéreo ou energético de um humano para acelerar o dano. Os implantes prolongam e amplificam os pensamentos negativos e mantêm a fonte da refeição medrosa e dócil. Os Seers parecem ser a razão da abundância de rats nesse nível. Conforme os andarilhos enfraquecem, os Seers se carregam. Finalmente, com força total, ele tem energia para atravessar o espelho e se manifestar nos backgrounds. Testemunhas comparam o predador lento e voador a uma água-viva elétrica. Os Seers só podem passar por espelhos, não paredes, não portas, como um peixe fora d'água. E como um peixe fora d'água, o tempo deles do nosso lado do vidro é limitado. Importante, mantenha-se hidratado com água de amêndoas e não ceda ao medo e às emoções negativas. Não olhe fixamente para os espelhos, para evitar que você perceba uma mudança no seu reflexo e ative um Seer. Mas ande pelo nível tocando em todos os espelhos, para que caso um deles seja uma saída do nível, você consiga escapar rapidamente por no clip. Entre em
Utilizem todos os elevadores para descansar e verificar suprimentos, mensagens e mapas. Aviso, essa mensagem é de alta prioridade. Está confirmado que os Sears e as Phobic Centipedes estão agora engajados em um mutualismo para benefício de ambas as espécies. Foram vistos Sears conduzindo andarilhos em direção a Phobic Centipedes. Sem razão, as Phobic Centipedes tomam posições em becos sem saída, apenas para de repente estarem no local perfeito para interceptar um andarilho em fuga. O resultado dessa relação mutualística é horrível demais para ser elaborado aqui. Levados a uma cena de sons de gritos horríveis, 4 oficiais do MEG da equipe Looking Glass descobriram um andarilho mutilado nas garras de uma Phobic Centipede, com um Sear piscando ao ritmo da tortura depravada. A centopeia parava se a alimentação perversa fosse longe demais, rápido demais e permitia que o Sear a alcançasse. Não havia absolutamente nenhuma esperança de resgate do andarilho. Essa relação mutualística entre predadores não pode permanecer. Assinado Thomas Oliver Greer, da equipe do MEG Looking Glass. Colônias do nível 365. Não há bases, postos ou comunidades conhecidas nesse nível. No entanto, a equipe do MEG Looking Glass abastece o máximo de elevadores possíveis, com água, alimentos, mensagens e mapas. E eles estão constantemente procurando andarilhos que precisam nesse nível. A quem possa interessar, meu nome é Anne Dune. Eu era a palestrante principal de um cruzeiro com o tema paranormal, navegando pelo Triângulo das Bermudas. A palestra era intitulada Uma Teoria de Campo Unificada da Metafísica. Eu estava na minha pequena cabine no Oceano Atlântico, prestes a passar batom, quando tropecei e cambaleei para frente. Estendi a mão direita para impedir minha queda, e o meu braço estendido atravessou o espelho. Não houve dor, nenhum sangue. Eu puxei a mão para trás, sem saber o que tinha acontecido. O espelho estava perfeito, e eu não tinha lacerações. A curiosidade me fez enfiar um dedo no vidro, e eu puxei com segurança. Eu desmaiei e acordei nesse louco salão de espelhos. Um bom samaritano do MEG me encontrou, e me disse que esses são os Backrooms. Eles também me disseram que não há um caminho conhecido para voltar para casa. Fui avisada para não participar desse cruzeiro. Um telefonema anônimo me ameaçou com consequências terríveis se eu não cessasse imediatamente minhas investigações e destruísse minhas pesquisas. Eu me lembro de rir dele, e eu lembro da risada dele de volta. Por causa do meu treinamento em cura reiki, agora trabalho nesse nível com a equipe do MEG Looking Glass, para libertar andarilhos de apegos psíquicos e implantes maliciosos dos Sears. Muitos estão infestados e nunca sabem disso. Assinado Anne Dune. Entradas para o nível 365. O MEG protege 2 espelhos que consistentemente não cliparão para o nível 365. Esses espelhos não foram revelados. Provavelmente o MEG não quer que mais pessoas acabem nesse nível. Tocar em um espelho qualquer, em momentos certos nos backgrounds, não clipará você para cá. Esse efeito é aleatório. Não clipar em um espelho de bronze no nível 148 também traz para cá. Existe um caso singular em que uma pesquisadora paranormal chamada Anne Dune não clipou para cá diretamente das frontrooms. Certas portas de elevador no nível 208 também trarão para cá. Lembra do nível 148 que fizemos aqui no canal? E lá é dito que não dá para escapar por no clip intencional, só dá para sair do nível por no clip aleatório, e por isso muitas pessoas ficam muito tempo presas naquele nível. Então, uma das saídas daquele nível é por um espelho, e era dito que essa era a única saída consistente que você conseguia sair, independente dessa questão de ter que esperar um no clip acidental. Esse espelho você poderia sair a qualquer momento do nível. E a gente se questionou, o nível 148 é um nível extremamente perigoso, e essa questão de você ficar preso no nível por tempo indeterminado deixa ele muito mais perigoso. Mas, tendo uma saída constante, meio que quebra essa questão dele ser muito perigoso. É só você sair por esse método. Porém, a gente não sabia que nível que aquele espelho levava. E agora a gente descobriu. E esse nível aqui é muito perigoso também. Então a única saída constante do nível 148 é para um nível que também é muito perigoso. Então, isso mantém a dificuldade do nível 148. Você pode sair por essa saída aqui, mas você vai parar em um lugar muito ruim também. Sobre a questão de que espelhos aleatórios podem trazer para cá por um fenômeno aleatório, isso pode explicar o porquê a Anne veio para os backrooms direto das fronts. Esse efeito pode rolar não só nos níveis dos backrooms e afetar espelhos aleatórios nos backrooms, também pode afetar espelhos aleatórios nas frontrooms, se pá. Só que deve ser muito mais raro lá do que nos backrooms. Então provavelmente foi esse azar que fez a Anne cair aqui, esse mesmo efeito. E gente, essa Anne, ela tem história. Eu só tô fazendo esse nível aqui porque eu fiz o nível 26, o SS Fan, que é o novo nível
nível Fan que veio para substituir o antigo. E lá a Annie é muito citada. Ela é importantíssima na história do novo nível Fan. E ela comenta que entrou nos backgrounds por esse nível aqui. Então eu fiquei curioso e por isso eu vim fazer esse vídeo. Então é legal que vocês vejam aquele vídeo lá do nível 26 para entender toda a lore aprofundada da Annie e o quanto ela é importante. E pô, esse relato que ela comenta nessa wiki aqui, que ela fala que recebe uma ligação para parar de trabalhar no cruzeiro, que ela deveria destruir suas pesquisas sobre isso, que ela riu e ouviu uma risada de volta no telefone. Tudo isso parece ser claramente uma referência ao Cruzeiro Aventura, o próprio nível 26 que a Annie trabalha, que ela tem informações privilegiadas vindas das Frontiers sobre aquele lugar. Provavelmente os partygoers não estão felizes com ela trabalhando com aquilo porque ela sabe muito sobre. Então ela recebeu uma ligação provavelmente de um partygoer mandando ela parar e ameaçando ela, mandando ela destruir os projetos dela. Talvez esse próprio partygoer seja o próprio Duncan, outro personagem importante na história do nível 26. E se você não está entendendo nada, recomendo fortíssimo que assista o nível 26. É um dos melhores níveis dos backgrounds. Absurdo aquele nível, inclusive. E toda essa lore aqui que eu acabei de explicar conecta perfeitamente com aquele nível e vai complementar tudo. Muito bom aquele nível. E temos aí mais um nível para a lista de níveis que dá para entrar diretamente das Frontiers. Eu particularmente gosto desses níveis. Ainda mais quando a explicação é boa. A explicação de como entrar diretamente pro nível 32 faz total sentido. E eu achei que essa entrada aqui também é uma entrada que faz sentido. E eu ainda tô esperando um nível que seja uma entrada direta das Frontiers pros backgrounds, que seja por portas. Porque vocês lembram, né? Na história antiga de backgrounds era muito comum que uma entrada pros backgrounds, além do no-clip, era por portas bizarras. Portas bizarras que apareciam em corredores onde aquela porta não estava ali antes. Tipo, tinha um corredor com 6 portas e aí do nada tinha uma 7ª porta. E você entrava e caía nos backgrounds. Eu achava esse tema muito legal, mas esse tema nunca voltou para a história atual de backgrounds. Eu ainda espero um nível que traga essa ideia de volta porque ela é uma ideia meio medonha. E eu particularmente gosto dela e seria legal se eles adaptassem essa ideia atualmente. Talvez levando a um nível de portas. Algum nível com a temática de portas. Algo assim. Eu particularmente ia achar legal. Saídas do nível 365. Tocar em um dos muitos espelhos nesse nível pode fazer você não clipar pro nível 1. O efeito é aleatório. Por isso é dito para você andar pelo nível tocando nos espelhos, mas não olhando para eles, para evitar o efeito dos Sears. No clipar em um espelho alto de bronze nesse nível levará ao nível 148. Certos espelhos aqui são mais líquidos do que sólidos e você pode nadar por eles, levando ao nível 725. Tocar em um espelho distorcido de uma casa de espelhos de distorção, quando você ouve uma música ambiente de carnaval, pode não clipar você pro nível 345, que específico. Nenhuma saída para as Mirror Rooms do nível 11, que pecado. E comenta aí, espelho, se você assistiu o vídeo até aqui, para eu saber quem assiste o vídeo até o final.